Aí tem o número 9, a número 9. No conto lido, há um conflito presente desde o primeiro parágrafo e em torno dele que se desenvolve a narrativa. Qual é esse conflito, gente? Hein? Qual que é o conflito? O conflito é o endividamento, né? Ele estava endividado, ele tinha a dívida com o fornecedor e ele não tinha como pagar essa dívida. Então ele fica desesperado e ele decide oferecer a esse fornecedor a orelha, a falsa orelha do Van Gogh como uma forma de pagamento, né? Então o conflito ali, tudo bem, ele tava a vida inteira ele fala assim, o personagem até fala, ó, que como de costume nós estávamos à beira da ruína, quer dizer, sempre estiveram numa situação financeira difícil, mas chegou um ponto que o pai dele estava desesperado e surgiu esse conflito, que era essa grande dívida, ele precisava pagar esse fornecedor e aí inventou essa história. E aí vocês viram, e eu falei sobre a estrutura do conto na aula passada para vocês viram que todo conto começa com uma situação inicial, aí vem um conflito, aquilo se agrava e aí tem que ter uma resolução para aquilo e aí tem um clímax, que é o desfecho da história. E aí eu falei para vocês lerem aí, ó, anote aí na página 14. No gênero conto, o enredo tende a se organizar em torno de um único conflito, ou seja, de uma única oposição entre personagens ou forças. Você viu a oposição entre os personagens aí, ó, é entre o dono lá, o comerciante, e o fornecedor dele, né, o credor dele, ele não tinha dinheiro para pagar. Esse conflito pode ocorrer, por exemplo, entre duas ou mais personagens, entre o protagonista e o antagonista, né, que no caso são os dois, entre o protagonista e as forças externas. Nesse gênero, o enredo se desenvolve em um único espaço ou em poucos espaços, e o tempo de duração da história é geralmente curto. Isso aqui seria o padrão do conto. Lógico que você vai ter alguns contos que vão fugir a essa regra, mas é mais ou menos isso, né? Um conflito geralmente se passa no mesmo lugar, num período curto de tempo, então geralmente são essas histórias. E o enredo, gente, o enredo é a história, né? É a história que ali tá, que é contada, né? Aí vocês têm também na página 15, eu falei isso para vocês lerem, o conflito cria uma situação de tensão que domina toda a narrativa e prende a atenção do leitor até o desfecho, a etapa do final do enredo. É importante que o desfecho cause impacto e ou surpresa no leitor ou provoque uma reflexão. Então, alguns contos são surpreendentes, tem desfechos assim, finais surpreendentes. Vocês acharam o conto Gato Preto surpreendente? Você vê, né? Eu acho que é surpreendente, né? Porque ele, como é que você ia imaginar que ele matou a mulher e que aquele grito que foi dado lá foi porque ele sepultou o gato lá junto com a mulher, né? Então, achei que foi um desfecho bem surpreendente. Então, esse desfecho aqui, ele provoca mais uma reflexão, não é? Esse aqui do conto do Van Gogh, né? Que ele fala da orelha como um labirinto, né? E o que é o labirinto? O labirinto é aquele túnel sem saída, né? Então, parece que na vida humana, parece que há muitas situações que são como uma orelha, que tem um labirinto, que é, que é uma coisa assim, meio sem saída. Então, os contos têm isso, né?